Gente, o que está acontecendo nos Estados Unidos? George Floyd, né, professora? Negros. Racismo. Isso. A gente está tendo movimentos. Olha, tá demorando para gravar. Eita. Agora sim. Bom dia, sétimo ano. Tá acontecendo protestos contra o racismo, não só da polícia, contra todos os racismos, né? Só que o que desencadeou dessa vez foi uma morte absurda, né? Que aconteceu de um civil comum, uma pessoa comum, não estava fazendo nada de errado. Aí, de repente, eles mataram o cara que estava imobilizado por asfixia, né? E é muito comum que haja preconceito contra a população negra, né? Fala aí pra mim, quem começou a falar? Não só da polícia, né, Ernesto? É todo mundo, inclusive nós. Quem não tem um parente, ou nunca, ele mesmo falou aí, um de vocês, isso é coisa de preto? Trabalho de preto? Quem nunca falou, né? Ou quem nunca ouviu, né? É uma prática ridícula, porém é uma coisa muito comum. E é nosso dever, aqui como essa geração que está aqui, lutar contra tudo isso, tá, gente? Que fique claro, porque a gente não pode aceitar. Tolerar as intolerâncias fazem com que a gente seja conivente com elas, né? Então, quando você tolera... Gente, por favor, se alguém faz piadinha de preto com você aqui do lado, você tem que virar para ele e chamar ele de ridículo. Você tem que virar para ele e falar assim, ser humano, o que você está falando? Tá? Porque eu estava conversando com os meninos do sétimo B, e aí um deles falou assim, professora, no dia tal, acho que foi na sexta-feira, nós colocamos no nosso jogo todos os representantes, os bonequinhos do jogo lá, que esqueci o nome deles, colocamos os nossos bonequinhos todos negros em forma de protesto, né? Em ação. Aí, por exemplo, teve muita gente que colocou no Facebook, no Instagram, a foto preta como luto, né? E aí, gente, tá, beleza. Mas e daí? É muito bonito você fazer isso nas redes sociais. É muito bonito você fazer isso no jogo. No seu dia a dia, você faz? Alguém aqui combate abertamente o racismo? Combate abertamente qualquer tipo de preconceito? Ou está reproduzindo o que os seus pais, avós, tios, que viveram uma outra época, ainda fazem? Né? Porque, por exemplo, o meu avô, ele não viu a escravidão, não. Porque ele não é da época. Mas ele conheceu pessoas que viveram a escravidão. Ele conheceu pessoas que foram filhos que nasceram dentro de senzalas. Então, ele repetia várias coisas que para mim eram absurdas, que eram preconceito racial mesmo. Por quê? Era comum. Porque foi construído socialmente, foi criado pelos brancos isso da inferioridade racial negra. Para quê? Para se proteger, para falar assim, para justificar. Não, a gente vai escravizar por causa disso aqui, porque eles são inferiores. E por acaso são? Maria Cecília, um conhecido falou uma coisa muito racista, eu estava com minha mãe. Aí eu meio que discuti com ele. Por favor, discuta. Discuta e saia de perto. Chama de retardado. Pode chamar, tá autorizado pela professora Andressa, tá? Assim, que retardado, né? Seu ridículo. Pode falar, tá autorizado. Sabe por quê? Porque não é permitido. Não é permitido por lei. Então por que você vai permitir? Fala pro cara, você sabia que isso aí dá condenação? Você sabia que isso aí dá prisão? Né? Sabia que isso aí é crime que você tá falando? Né? Então, tipo assim, a gente, pessoal, a gente pensa assim, eu não sei se tem negro de pele escura mesmo na sala de vocês. Porque são poucos em escolas particulares, né? Eu não me lembro se tem negro de pele escura mesmo na sala de vocês. Mas são poucos na escola. Se você for olhar na escola inteira, a gente tem poucos negros de pele escura mesmo. Porque tem assim, moreno, né? Tem um café com leite, como diz o meu avô. A gente vai ter umas pessoas que vão ser mestiças, mas são negras também, tá, gente? Não deixa de ser negro, não. Mas
aquele que sofre mais preconceito é aquele que tem a pele mais escura. E esse preconceito ele vai crescendo conforme a quantidade de melanina da pele dessa pessoa. Então, existe um preconceito absurdo que foi construído historicamente e que a gente ainda reproduz, né? Ernesto, meu avô uma vez xingou um jogador negro, então eu falei que não se pode julgar a habilidade de alguém pela cor. Muito pelo contrário, né? Se vocês forem parar para olhar, qual que é o maior corredor de todos os tempos? Quais são os maiores jogadores de futebol? Os melhores, as melhores ginastas, os melhores... Gente, não existe isso de cor da pele para definir a capacidade de alguém, não. Nem física, nem intelectual. Tá? Então, existe um preconceito, sim, e ele está institucionalizado. Eu vou fazer umas afirmações rápidas para vocês verem como é forte. Quando você vê um preto correndo na rua, o que você acha que é? Responde no chat. Preto correndo na rua. Vão, gente? Ladrão. E se for branco correndo na rua? E se for branco? Tá fazendo um exercício físico? Gente, se for preto de terno. Preto de terno. O que ele é? O que ele faz? Preto de terno. Sério que você pensa que ele é empresário? Preto de terno. Gente, segurança. Na porta de boate. Segurança dos bacana. Branco de terno. Empresário. Negra lavando vasilha. De avental. Negra lavando vasilha de avental. Branca lavando vasilha de avental. Não é muito diferente? Não é muito diferente? E assim, isso tá na nossa cabeça porque a sociedade colocou isso na nossa cabeça, gente. A sociedade fez isso. Então, a gente está imerso nessa sociedade. Só que a gente é a sociedade. A gente tem que mudá-la, né? A gente não pode permitir que a cor das pessoas interfira no nosso julgamento. A gente julga dessa forma porque a gente foi ensinado a enxergar dessa forma. E a gente não pode, tá? Então, por exemplo, quando a gente vê um negro todo vestido de branco. Negro todo vestido de branco. Fala aí pra mim. Rápido no chat, bora. Negro vestido de branco. Todo vestido de branco. Negro, todo vestido de branco. O que vem na sua cabeça? Que bom que veio dentista e médico. Que bom. É isso que deveria vir na sua cabeça. Mas o que vem na cabeça da maioria das pessoas, você sabe o que é? É açougueiro, é pai de santo. Tá? Então, a gente tem que quebrar esse preconceito para que as pessoas não tenham essa informação pronta. Para que seja natural para elas conviver com cada tom de pele com igualdade e respeito. Porque até hoje, se uma branca e uma negra concorrem à mesma função em uma empresa, uma entrevista de trabalho, em muitas dessas entrevistas, a cor, ela é utilizada como critério de seleção também. E com homens também funciona dessa forma. Em vários tipos de cargos. Independente se o currículo da negra seja melhor do que o da branca. Entenderam? Então, assim, em muitos casos, a gente ainda tem preconceitos
absurdos em relação à cor da pele. E isso tem que acabar. Diga-se de passagem o que tem acontecido nos Estados Unidos. Qual é a frase que tem mais sendo aparecido no Facebook, no Instagram e no Twitter, etc. Fogo nos racistas. Já ouviram? Já ouviram essa expressão? Pois é, a expressão fogo nos racistas parece muito agressiva, né? Mas eu acho que o racismo é mais agressivo. Não é? Se vocês forem parar para pensar. Então, essa expressão fogo nos racistas, ela vamos dizer assim, foi colocada em prática. Porque se vocês forem parar para pensar, ela foi utilizada como uma forma de protesto e eles colocaram lá fogo nos Estados Unidos, eles colocaram fogo nos prédios lá, em vários prédios, e inclusive foram para frente da Casa Branca para se manifestar. Porque o Trump é um presidente com um discurso também que ele tem uma base mais racista. Tá? Ele não é um presidente preocupado com a igualdade e com essa representatividade negra, né? Dá para ver pela cara dele. Então, a gente vai ter nos Estados Unidos acontecendo isso em razão de uma morte que os policiais cometeram, assim, um assassinato horroroso, né? O Trump é um cara incrível, né, gente? Maravilhoso. A vida dos negros importa, também uma frase muito, muito presente hoje em dia. E isso está acontecendo no Brasil. Por exemplo, se você... Pois é. Eu também me esconderia num bunker, viu, Ernesto? Porque o negócio está exaltado. Por exemplo, as mulheres da minha época de escola, por exemplo, hoje a gente vê na escola várias meninas de cabelo de cachinho. Não vê? Tipo assim, cabelos crespos e cabelos encaracolados, né? Aparecendo e valorizando seus cabelos e mostrando, deixando solto ou fazendo penteados, né? E isso é muito, muito legal, porque antes, na época que eu estudava, na idade de vocês, não havia uma menina que tinha cabelo cacheado ou cabelo crespo que ia de cabelo solto para a escola se ele não tivesse alisado, né? Chapinha e vários produtos químicos para mantê-lo bem disciplinado, porque o tipo do cabelo das pessoas negras não era visto como algo bonito. Olha como as coisas têm mudado hoje, né? Isso é uma construção histórica, gente. Isso é maravilhoso. Por quê? Por que o cabelo do negro não era bonito antigamente? Porque nada do negro era bonito. Nenhuma expressão cultural do negro era bonita. Porque a gente tem preconceito com relação a elas. Então, o que o negro fazia? Ele tentava se esconder ao máximo para poder se integrar nessa sociedade. Olha que dó, né? Que feio que a gente faz, né? A gente não percebe, né? Mas, por exemplo, se você imaginar, o cabelo é uma forma de beleza. E aí o cabelo hoje, da negra, da mulata, da morena, hoje é bonito. O cabelo cacheadão, lindo, black, né? Trançado. Hoje isso aparece. Na época que eu estudava, era um motivo de vergonha. Olha que coisa linda que está mudando isso, né? Então, por que está acontecendo esses movimentos negros? E por que está rolando tanto esses vidas negras importam, né? Por causa disso, porque a população negra, ela está começando a se autovalorizar. Isso é importantíssimo, né? Ela foi vista como negra, como negativa por ser negra, tá? E isso está mudando. Durante muitos anos, o negro foi inferiorizado. Só que agora isso está crescendo. Esse movimento negro, esse movimento de valorização negra está crescendo. Isso faz com que todo mundo perceba. E aos poucos, a gente tem que entender que esse racismo institucional vai acabando. Isso é muito importante, porque daqui a alguns anos, os policiais vão ser vocês. E os policiais que vocês vão ser não serão racistas, não irão matar uma pessoa asfixiada, inocente, só por ser negra. Entenderam?
Então, isso é importante, né? E essa valorização da cultura e das características africanas, ela tem uma importância gigantesca. Tem até propagandas muito bonitas sendo feitas agora para tirar esse estereótipo, porque o negro ele é visto como inferior, o negro ele é visto como negativo. Aí tem propagandas, por exemplo, a última que eu vi que eu achei maravilhosa foi tipo assim, várias mulheres negras sentadas aqui na frente com roupas muito modernas, como se fosse assim de terninho, né? Super super lindas, com aquele cabelão, uma com cabelão, outra com black, é, é, uma de saia, outra de terno e etc. Cada uma com sua característica, mas se mostrando lá na frente, sentados numa casa chique, imponente, e lá atrás, empregadas brancas, funcionárias, trabalhadoras brancas, cochichando sobre as patroas. Então, ou seja, é uma desconstrução dessa realidade racista. E aí uma crítica, né? Porque quando a gente olha, a gente acha estranho, né? Por exemplo, se você assiste uma novela e as empregadas são todas brancas e as donas, as patroas são todas negras, você vai achar estranho, mas quando acontece o oposto, para você é natural, né? E isso está começando a se desconstruir, isso é muito importante, né? Porque, gente, nós não somos herdeiros de escravos. Eu ouvi essa expressão esses dias e eu achei importante. Nós somos herdeiros de africanos, de reis, rainhas, de tribos inteiras, de todos os tipos que vocês imaginarem, de culturas maravilhosas que não merecem o que sofreram aqui, tá? E aí, isso é que tem que ficar na sua cabeça, certo? E aí, por favor, sejam intolerantes com as intolerâncias, tá? De todos os tipos, mas as raciais nesse momento são as mais importantes. Beleza? Então vamos lá. Então, ó, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a cultura de Monomotapa e do Império de Roswell. E eu queria que vocês pegassem o livro de vocês na página 12, se eu não me engano, peraí. Na página 13. Pode pegar o livro na página 13, tá? Enquanto isso, eu vou fazer a chamada de vocês. Enquanto vocês pegam o livro, página 13, eu vou fazer a chamadinha. Aí eu vou pedir para vocês ligarem o áudio se eu não falar o nome de vocês na ordem, tá? Então, vamos lá, porque às vezes você tá com outro nome aqui para mim. Ana Maria tá aí, Arthur Fialho tá aí. Seja bem-vindo, Arthur. Obrigado, professora. Camila, Diego, estão aí. Eduardo, Ernesto. Eduardo, Ernesto. Sejam mais presentes, a gente está começando uma nova etapa, tá, gente? Não fiquem perdendo aula, não. Porque a gente está em uma nova modalidade, a gente está tendo aulas virtuais, mas elas são muito importantes, tá? Gabriela, Gustavo. Gustavo? Ah, tá aqui. Gabriela. Gustavo. Guilherme não está, gente? Ou tá com outro nome? Henrique Costa. Júlia Cassim. Lucas Joaquim. Presente. Lucas Magalhães é o Pouco Lucas, né? Beleza. Manuela tá aí. Maria Cecília. Matheus. Sou mais presente. Ótimo. Pedro, Samuel e Sérgio. Pedro, Samuel, Sérgio. Sofia, Vitor e Wagner. Sofia, Vitor e Wagner. Então, só confirma para mim. O Guilherme não tá aí, não, né? Não? É só o Guilherme que não tá constando aqui para mim. Beleza. Então, vamos lá. Todo mundo com o livro na mão? Sim. Livro na mão.
Página 12. A gente entra agora no Império Monomotapa. Gente, presta bastante atenção no que eu vou falar com vocês. Retoma aqui comigo, porque tem que estar na sua memória. Qual que é a cultura religiosa que chegou e influenciou a galera de Gana, Mali e Songhai? Qual que é a cultura religiosa que chegou e influenciou a galera de Gana, Mali e Songhai? Põe no chat. Sérgio, eu acabei de ler aqui o negócio do seu professor. Muitos, tá? Muitos tiveram vergonha do que são. Isso, galera, islamismo, tá? Se você não pegou essa, anota isso, porque isso tem que ficar na sua cabeça. Então, Gana, Mali e Songhai. Então, vamos lá. Gana, Mali e Songhai. Vou desenhar a minha pequena batata. Gana, Mali e Songhai ficam mais ou menos nessa região aqui. Gana, Mali e Songhai. Eles vão ser influenciados muito fortemente pelos árabes, então, ou seja, pelo islamismo, beleza? Então, como que essa influência vai chegar para eles? Porque os árabes vão ter acabado de realizar aqui, ó, a sua unificação com o Maomé, vão ter o islamismo como base e vão ter a jihad como meta. Então, eles querem dominar o mundo e transformar o mundo em muçulmano, tá? Então, o que eles vão fazer? Eles vão pegar e vão influenciar toda a África do Norte e vão influenciar também uma parte da Europa, tá? E aí, essa influência vai chegar, mesmo existindo um deserto aqui do Saara, né? Que aqui tem um deserto. Mesmo existindo o deserto do Saara, essa influência vai chegar até Gana, Mali e Songhai, tá? Então, muitos desses povos que viviam na região e eram dominados por Gana eram já islamizados. O próprio governante do Mali se tornou islâmico, né? Lembra do Sundiata Keita. E a gente vai ter Songhai também sendo influenciada pelo islamismo, beleza? Então, aqui a gente tem o islamismo. Então, a gente tem uma influência muito forte dos árabes, ok? Eles deixam de ser africanos por causa dessa influência? Não, eles deixam de ter suas crenças pessoais, os seus rituais pessoais por causa disso? Não, acaba que vai ser uma mistureba danada nesses lugares, tá? Então, eles vão ter uma parte das suas crenças, o seu estilo de vida vinculado ao animismo, às religiões afro-brasileiras, tá? Que a gente tem até hoje, tem características muito parecidas com isso. Então, por exemplo, divindades da natureza, o espiritualismo, essa conexão com os ancestrais, continua tendo. Mas eles vão ceder ao islamismo e vão começar a ter práticas vinculadas à cultura islâmica. Então, por exemplo, os dogmas dos muçulmanos, as regras do Alcorão, eles vão começar a adaptar isso à realidade local. Então, a gente fala hibridismo religioso, beleza? Entre a cultura local, que era animista, que era naturalista, que era politeísta, e as crenças dos islâmicos, beleza? Então, a gente vai ter um hibridismo. Aí, a gente falou dos iorubás, que a gente estava falando agora sobre os orixás, a gente estava falando agora sobre macumba, que tem tudo a ver com essa influência, e aí a gente falou sobre o povo banto. O povo banto, ele influenciou muito a nossa cultura, né? Vocês lembram que a gente falou sobre isso na aula passada? Então, a gente pode falar sobre a linguagem, sobre as características de musicalidade, né? Sobre a nossa religiosidade, tudo isso tem a ver com a influência dos bantos. Agora, hoje, a gente vai para esse canto de cá na África. Então, a gente vai falar sobre o Império Monomotapa e a gente vai falar sobre o Império Rozui. É mais ou menos aqui nessa região. Então, a gente vai ter esses dois povos para poder falar, tá? Primeiro, o que eu quero que vocês decorem mesmo, aquilo que tem que ficar marcado na existência de vocês, é que o Império Monomotapa, ele não vai ser influenciado tão fortemente pelos árabes. Ele vai ser muito influenciado pelos
portugueses. Beleza? Então, quem vai influenciar eles vão ser os portugueses. Então, qual religião que vai ser muito presente, muito forte ali, além da religião animista dos próprios africanos? Responde para mim. Se os portugueses... Católico. Qual que é a religião Cristianismo. mais presente? O Cristianismo. cristianismo, tá? Então, a gente vai ter o cristianismo presente e influenciando, mas ele não predomina. Não foi igual lá em Mali, que o líder se tornou muçulmano e passou a exigir a galera que se convertesse, tá? Aqui ele vai apenas influenciar. Isso vai trazer algumas críticas de povos da região também, que vão ser de outras religiões, tá? E aqui, apesar da gente ter influência de vários povos, eles vão permanecer sendo mais rurais. Enquanto a gente vai ter essa galera aqui, ó, era muito urbana. Veja como eles eram bem desenvolvidos, eles formaram um império mesmo, eles tinham muito comércio, eles tinham um foco nas rotas comerciais transsaarianas, eles tinham minas de ouro, eles faziam muitas trocas com marfim, ouro e sal, né? E aí era muito urbano. Enquanto isso, aqui, ó, no Império de Rosui, eles são mais rurais. Então, eles vão viver uma vida mais camponesa. Tá? Como assim, quando eu falo uma vida mais camponesa, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que eles podem até construir um reino, podem até construir um império, mas o seu império não está pautado no comércio. E não é um centro que vai ter muita circulação de pessoas e coisas. Eles vão viver aquela vida mais de rocinha mesmo. Sabe quando a gente estava falando sobre a Idade Média? Que a galera está preocupada em criar gado, em plantar, em colher, guardar seus grãos e se alimentar, certo? É isso, esse perfil, tá? Então, eles vão ter que produzir suas próprias coisas. Então, eles não comercializam tanto quanto aquela galera de lá. Beleza? Então, existia comércio aqui? Existia. Só não era o que era primordial. Agora eu vou falar uma coisa que é marca deles também para você decorar, tá? Sabe aquela pirâmide social que a gente está acostumado a fazer, que aqui em cima é clero e nobreza, né? E embaixo campesinato? Entre a galera do Roswell, isso não existia. O que existia era quem era mais importante. Quem era mais importante era quem tinha mais gado. Então, quem tinha boizinho era mais importante, tá? Então, quem estava lá no topo dessa pirâmide é quem tinha mais cabeças de gado. E o que importava estar no topo dessa pirâmide? Fazer dessas pessoas os principais líderes locais, fazer dessas pessoas os mais influentes, tipo assim, quem eram os mandão da região, quem eram os grandes representantes locais mesmo, eram essas pessoas que tinham muito boizinho. Isso, boizinho. Certo? Então, vocês entenderam a importância e a diferença? Então, aqui a gente é muito rural, eles são super camponeses, eles trabalham ferro, eles constroem suas próprias ferramentas, mas eles criam muito gado, eles usam muita pele de animal, eles fazem seus próprios artesanatos, eles praticam agricultura. Não é tão focado no comércio. Aqui é o comércio bombando e o ouro que ia para a Europa, esse contato com a Europa, contato com a Ásia, tá? E aqui a gente vai ter muito forte o contato com outros povos, porque eles estão no litoral. Aqui, ó, é bem no litoral, o Império de Monomotapa. Aqui não, eles estão no centro, tá vendo? Eles não estão ligados ao litoral. Então, quando, por exemplo, os portugueses chegavam aqui no litoral, eles não saíam entrando até no meio do continente, tá? Os portugueses eram meio assim, medrosos para esse tipo de coisa. Não conheciam as pessoas, vai que tem povo canibal ali, vai que tem animal perigoso. Então, eles não chegaram a influenciar tanto a cultura deste povo aqui. Entenderam? Então, aqui a gente vai ter influência de outros povos, porque é no litoral. Então, todo mundo que passava por aqui tinha contato com ele. Então, tinha gente árabe ali, tinha gente que era cristão ali, e assim por diante. Enquanto o Roswell permaneceu mais inalterado por mais tempo. Beleza? Tranquilo, gente? Tranquilo? Então, agora a gente vai pegar o seu livro e vai marcar algumas coisinhas
coisinhas antes que a aula acabe, que eu vou fazer o chat mais uma vez para a gente finalizar com o conteúdo de Roswell e Monomotapa, porque a gente nem deve voltar nele mais, só para corrigir questão. Beleza? Professora. A próxima aula, que vai ser na semana que vem, já vai ser com o Google Classroom, provavelmente, né? Vai ser num outro formato, vocês vão receber todas as orientações aí bonitinho. E aí, é 11 horas? Não é 11h10? 11. Ah, desculpa, então acabou. Então, beleza. Então, só pra gente fechar, então, antes que comece a aula de matemática e o Ciro me mate, lembrem dessas duas informações que eu passei. Então, Roswell é mais rural, tem essas práticas de criação de gado, e o gado é que vai falar se o povo é rico, se ele é poderoso, e a galera do Monomotapa é muito influenciada pelos portugueses e por essas relações comerciais e também religiosas, né, que os portugueses vão trazer. Beleza? Então, a gente vai corrigir algumas questões na próxima aula, que é semana que vem. Bom descanso para vocês e boa aula de matemática. Obrigado, professora. Tchau. Tchau, professora. Professora. Tchau. Tchau, professora.